Bem-vindos ao avanço do capítulo 81 da novela Marcados pelo Passado. Azize já não aguenta mais a situação e decide entrar na casa de Devran para saber o que ele está fazendo e o que está acontecendo com ele. Ela entra sem saber que tanto ela quanto Devran estão prestes a ficar presos em um incêndio provocado pelo vagabundo que Firak contratou para incendiar a casa. Enquanto tudo isso acontece, Firak permanece do lado de fora aproveitando o que está acontecendo. Depois que o vagabundo cumpre o que ele havia ordenado, os dois vão embora do local. A casa começa a pegar fogo, mas nem Devran nem Azize percebem o que está acontecendo naquele momento. Devran, por sua vez, pergunta a Azize o que ela está fazendo ali e diz que estava tentando dormir, por isso quer saber para que ela foi até sua casa. Azize explica que recebeu a ligação e que por isso precisava saber o que estava acontecendo, mas Devran insiste que ela realmente foi porque queria vê-lo. Azize deixa claro que não é assim e que foi apenas por causa do documento do divórcio que ele havia assinado. Devran lembra que já havia dito para ela ir no dia seguinte, mas Azize explica que quis ir buscar o documento naquele mesmo dia porque já queria se divorciar dele e terminar com aquela situação. No entanto, Devran continua insistindo que Azize deve aceitar que ainda está apaixonada por ele e que pare de tentar fazer coisas que, segundo ele, não vão mudar o que realmente existe entre eles. Ele também diz que as coisas devem ser como tem que ser e que a única coisa que quer é que eles voltem a ficar juntos novamente. Azize, enquanto chora, diz que não o ama, mas Devran responde que ela pode dizer tudo o que quiser e negar o que sente, porque ele acredita saber realmente o que ela sente por ele. Em meio a tudo isso, Azize começa a se sentir cada vez mais pressionada pelas palavras de Devran, até que percebe que algo está acontecendo e descobre que a casa está pegando fogo. Naquele momento, as chamas já estão muito altas e a situação começa a ser perigosa. Devran diz para ela se acalmar e que eles precisam sair rapidamente dali, enquanto a casa começa a ficar cheia de fumaça e nenhum dos dois sabe exatamente o que fazer. Devran tenta organizar a situação e vai até a cozinha para procurar alguma coisa que possa servir para eles, enquanto Azize está no banheiro molhando roupas para poder colocá-las no rosto e evitar respirar toda a fumaça. Em meio a tudo isso, Azize começa a gritar perguntando onde está Devran, enquanto ao mesmo tempo começa a se lembrar de muitas das coisas que aconteceram com ela anteriormente. Devran tenta tirá-la da casa e consegue fazer isso, conseguindo que os dois possam sair e ficar a salvo por um momento. Devran então diz a Azize que agora está tudo bem. Pouco depois também aparece Pivet junto com Merin, que perguntam o que está acontecendo, e Mesut também pergunta o que aconteceu. No entanto, Merin fica com raiva ao ver Azize junto de Devran e começa a gritar com Azize, perguntando quem colocou fogo na casa. Pivet intervém e diz que é possível que tenha sido a própria Azize, insinuando que ela pode ter feito tudo aquilo para tentar matar Devran e Merin. Azize fica ainda mais furiosa ao ouvi-la e volta a discutir com Pivet. Então Azize também diz a Merin que ela deveria se defender e pensar por si mesma, porque considera que Merin está sendo uma marionete de Pivet. Azize tenta caminhar um momento sozinha depois de tudo o que acabou de acontecer com o incêndio, mas Devran vai atrás dela porque precisa falar com ela. Devran começa perguntando se ela realmente falava sério sobre tudo o que havia dito, mas Azize confirma que sim, que simplesmente disse a verdade na cara de Pivet e Merin. Devran volta a perguntar se ela realmente quis dizer que nunca deixaria que a pessoa que ama fosse humilhada ou apontada diante delas, e Azize não sabe o que responder naquele momento. Devran diz que não consegue parar de pensar no que ela acabou de dizer e que tem pensado nisso repetidamente. Azize confirma que sim, que falava completamente sério e que não se arrepende de ter dito o que pensava. Então Devran pergunta se ela realmente pensa dessa maneira depois de tudo o que ele fez com ela. Azize explica que não pode perdoá-lo de repente, como se nada tivesse acontecido, porque tudo o que aconteceu naquele dia foi algo que ela nunca esperava viver. Ela também deixa claro que não pode esquecer os erros de uma pessoa e simplesmente dar outra oportunidade como se nada tivesse acontecido. Azize reconhece que também sente tudo o que aconteceu e que ainda carrega consigo todo o sofrimento que Devran lhe causou. Depois de ouvi-la, Devran começa a chorar e pergunta se ela tem certeza de que nunca vai se arrepender de tudo o que aconteceu entre eles. Enquanto chora, Devran garante a Azize que as coisas não voltarão a acontecer daquela maneira e pede que ela lhe dê uma oportunidade. Ele promete que as coisas serão como Azize quiser, mas pede que, por favor, ela o perdoe. Ele chega a dizer que no dia seguinte, com a ajuda de Deus, quer pedir a mão dela a Sevdet. Azize, ao ouvir que Devran quer pedir sua mão a Sevdet, simplesmente começa a rir. Devran pergunta se ela quer que ele faça isso naquele mesmo dia, mas Azize diz para ele não se preocupar e que então pode fazer isso no dia seguinte. Ao ouvir isso, Devran volta a ficar feliz depois de tudo o que havia acontecido. Para ele,
O fato de Aziz não rejeitar completamente a possibilidade de que eles possam ficar juntos novamente representa algo importante. Então Devran pede a Aziz que feche os olhos e se ajoelha diante dela. Enquanto Aziz mantém os olhos fechados, Devran prepara o momento e depois pede que ela os abra. Quando Aziz os abre, vê que Devran tem um anel na mão e, surpresa, pergunta o que ele está fazendo. Devran explica que, de agora em diante, quer que as coisas sejam da maneira que ela quiser e que realmente quer que tudo seja diferente entre eles. Depois, pega a mão de Aziz, onde está o anel, e a aproxima dela enquanto pede que ela deixe as feridas para trás e que eles possam permanecer juntos. Devran também pede que ela o entenda e que eles possam estar sempre juntos. Aziz observa o anel e entende o que Devran está fazendo. Nesse momento, Devran está muito feliz e coloca o anel na mão dela. Depois de fazer isso, os dois se abraçam fortemente. Devran, ainda feliz pelo que acabou de acontecer, diz a Aziz que, de agora em diante, eles se amarão pelo resto de suas vidas e que quer que tudo seja diferente entre eles. Marian está discutindo com Pivet, completamente irritada com tudo o que está acontecendo. Diz que simplesmente deseja que Aziz morra e que Devran também termine virando cinzas. Marian deixa claro que já está decidida a se divorciar de Devran e que pretende fazer isso no dia seguinte, porque sente que já não consegue continuar suportando a situação. No entanto, Marian não sabe que Firak está atrás da porta do hotel ouvindo absolutamente tudo o que ela está dizendo. Firak permanece ali ouvindo a discussão e se mostra muito feliz pelo que está acontecendo, porque cada uma das palavras de Marian permite que ele saiba como as coisas estão se desenvolvendo. Enquanto isso, Pivet tenta acalmar Marian e pede que ela pare de se comportar como uma criança e tente se tranquilizar. Marian, no entanto, continua muito irritada e diz que Devran não vai querer ter um filho com ela. Algo que para ela representa mais um problema dentro de tudo o que está acontecendo. Pivet volta a dizer que ela se acalme e que não deve se desesperar, porque tudo deve ser feito com calma e ela não pode se deixar levar pela raiva. Apesar disso, Marian continua muito irritada, enquanto Firak permanece do lado de fora do quarto ouvindo tudo. Firak pensa que agora cabe a Marian sofrer ainda mais pelo que está acontecendo e essa ideia o faz se sentir ainda mais feliz. No entanto, depois de tudo que acabou de ouvir, Firak também começa a se perguntar o que vai fazer com Devran e se deve continuar pressionando ou se deve parar de fazê-lo. Enquanto isso, Aziz chega à sua casa acompanhada de Devran. Mas os dois fazem isso escondidos e sem que ninguém perceba que ele está ali. Aziz pede a Devran que fique em silêncio e tenha muito cuidado para não ser visto por ninguém, porque considera que tudo deve ser feito no momento adequado e que eles não podem agir como se nada tivesse acontecido. Aziz lembra Devran de tudo o que aconteceu com sua família e das coisas que eles tiveram que suportar para que Devran pudesse estar ali naquele momento como se nada tivesse acontecido. Por isso, também explica que ele precisa conseguir que todos o perdoem por tudo que fez. Devran reconhece que Aziz tem razão e aceita o que ela está dizendo. Também garante que sabe muito bem que as coisas serão muito diferentes e que, por isso, está disposto a fazer tudo o que Aziz disser. Aziz volta a pedir que ele leve em consideração tudo o que ela explicou e que não se esqueça de como é importante fazer as coisas da maneira correta. Devran começa então a fazer as coisas como Aziz pediu e se aproxima de onde Semo está dormindo. Devran começa a falar com ele com a intenção de fazer com que Semo acorde. Mas Semo continua dormindo. Apesar disso, Devran permanece ali e pensa consigo mesmo que essa é a maneira pela qual pode começar a conseguir o perdão de cada um deles, um por um. Firak continua com seus planos e volta ao lugar onde havia encontrado o vagabundo. O vagabundo está caído no chão e Firak tenta levantá-lo, mas não consegue fazê-lo acordar. Ao ver que ele não reage, Firak dá um chute nele e o vagabundo acorda. Ao vê-lo, o vagabundo pergunta quem ele é e o que quer. Mas Firak lembra que foi ele quem o contratou anteriormente. O vagabundo então reconhece e diz que já sabe quem ele é, perguntando agora onde ele quer que volte a incendiar alguma coisa. Também deixa claro que desta vez quer que ele lhe pague mais dinheiro para fazer isso. No entanto, Firak diz que não deveria tê-lo acordado. Depois de dizer isso, Firak o levanta enquanto está muito irritado e o joga do terceiro andar, de uma construção onde o vagabundo estava dormindo. A queda faz Firak acreditar que praticamente o matou e ao vê-lo caído, pensa que agora ninguém poderá ser testemunha do que fez.
Firak vai embora do local deixando o vagabundo caído e acreditando que ele está morto. No entanto, depois desce até onde ele está para verificar se realmente morreu. Nesse momento, houve uma sirene da polícia. Então rapidamente entra em seu veículo e vai embora. Firak vai embora pensando que acabou com a única testemunha do ocorrido, enquanto o vagabundo permanece caído no chão. O que Firak não sabe é que o vagabundo ainda está vivo e que a queda não conseguiu matá-lo. Depois que amanhece, todos na casa de Aziz ficam surpresos ao perceber que Devra está ali. Todos começam a se perguntar o que está acontecendo e o que Devra está fazendo na casa. E Semo também pergunta diretamente o que está acontecendo. Devran simplesmente responde que foi porque quis ir até lá. Mas Mesut fica bravo e diz para ele ir embora. Diante da situação, Aziz explica ao irmão que ela mesma vai contar tudo o que aconteceu. Então Aziz revela a todos que foi ela quem levou Devran para casa na noite anterior. Ela explica que não queria acordar ninguém e que, naquele momento, ela e Devran se reconciliaram. A notícia deixa todos completamente chocados, especialmente Zeliha, Fidan e o pequeno Samet, que ficam muito irritados com o que ela acabou de contar. Todos estão incomodados com a decisão de Aziz e com o que significa Devran voltar a estar ali. Aziz tenta conversar com Samet e pede que, por favor, ele compreenda a situação, mas o menino deixa claro que não quer saber de Devra. Semo, por sua vez, também fica muito surpreso e pergunta à irmã como é possível que ela tenha voltado com Devran depois de tudo o que aconteceu. Aziz explica que o que havia entre Devra e Merin já terminou e que tudo aquilo foi uma mentira de Pivete. No entanto, embora Aziz tente explicar o que aconteceu, todos continuam muito irritados com a situação e permanecem com uma expressão de descontentamento em relação a ela. Merin entra no quarto de Devra e assim que olha para a cama, percebe que ela está completamente arrumada. Começa a verificar como está tudo ao seu redor. Ao ver que tudo parece estar em ordem, chega à conclusão de que Devra não dormiu ali. Essa situação deixa Merin ainda mais irritada, porque começa a entender que algo não está certo e que provavelmente Devra não passou a noite naquele lugar. Por isso, Merin pega seu telefone e liga imediatamente para Pivete. Quando consegue falar com ela, diz que simplesmente ela tinha razão, mas Pivete não responde. Ao não receber resposta de Pivete, Merin decide ligar para sua avó para contar o que está acontecendo e buscar alguma resposta diante da situação. Quando sua avó atende, pergunta a Merin o que ela quer. Merin explica que está com muito medo e que precisa perguntar algo a ela, porque não sabe o que fazer com tudo o que está acontecendo. Sua avó então fala sobre o fideicomisso dos Alas e diz que já o recebeu. No entanto, Merin esclarece que não está falando disso, mas de Devra. Explica que Devra se casou com ela, mas que sequer a tocou e que, apesar de ter se casado com ela, não teve uma relação com ela. Merin também conta que Devran tem um filho com outra esposa e, ao ouvir tudo isso, sua avó fica furiosa. A avó não consegue entender como Merin chegou a essa situação e começa a dizer que ela foi uma tola por permitir que as coisas chegassem a esse ponto. A avó então começa a repreender Merin e insiste que ela precisa conseguir que Devran fique com ela de qualquer maneira. Diz que ela deve fazer com que Devran compartilhe a cama com ela e que precisa fazer o necessário para que ele cumpra seu papel como marido. Em vez de encontrar o apoio que esperava, Merin sente que sua avó apenas está repreendendo e pressionando ainda mais. Merin já não sabe o que fazer com tudo o que está acontecendo, enquanto sua avó continua dizendo que ela deve fazer o que está mandando. Merin permanece cada vez mais irritada com tudo que está ouvindo e com a situação em que se encontra, até que decide terminar a conversa e desliga o telefone. Nesse momento, Aziz entra no quarto e encontra Merin. Aziz pergunta o que ela está fazendo ali, mas Merin responde que simplesmente foi buscar algumas coisas de Pivete e que só tinha ido por isso. Aziz deixa claro que sabe perfeitamente que Merin está naquele quarto e que não considera o que ela está dizendo convincente. Merin tenta mudar de assunto e garante que não foi até ali para fazer nada de errado, tentando evitar que Aziz continue perguntando. No entanto, Aziz diz que sabe perfeitamente porque ela foi até ali e pede que pare de falar e vá embora de sua casa. Merin, completamente irritada com a maneira como Aziz fala com ela e com tudo o que está acontecendo, acaba indo embora. Depois de vê-la sair, Aziz fica pensando consigo mesma que precisa manter a calma antes que toda essa situação acabe provocando uma tragédia. Nesse momento, Pivete vê que seu filho Devra está no elevador e vai diretamente até ele. Quando chega onde ele está, começa a repreendê-lo e diz que ele é um sem-vergonha. Pivete não consegue entender como Devran pôde ignorar Merin daquela maneira e pergunta onde ele esteve durante toda a noite. Também reclama sobre que tipo de filho ele é e quer saber o que está acontecendo com ele e com Merin.
Pivete está muito irritada porque esperava que Devra agisse de outra maneira e porque sente que tudo que tentou fazer para uni-lo a Mary está fracassando. Devra, no entanto, deixa claro que não quer falar sobre Mary e pede à mãe que o deixe em paz. Explica que tem muitas coisas para fazer naquele momento e que não quer perder tempo falando de Mary. Devran também diz que não se importa absolutamente com nada do que aconteça com Mary e que também não quer continuar falando desse assunto com Pivete. Para ele, essa situação já não tem importância e ele não quer que sua mãe continue insistindo. Devran diz a Pivete que, se ela quer ter um neto, terá um neto por parte de Azize e não de Mary. Pivete fica surpresa ao ouvir o próprio filho dizer isso e não consegue entender como é possível que Devran pense dessa maneira depois de tudo que ela fez para que Mary ficasse com ele. No entanto, Devran simplesmente diz à mãe que tem coisas para fazer e que não pode continuar com aquela conversa. Depois entra no elevador e vai embora, deixando Pivete com tudo que acabou de ouvir e com a situação ainda mais complicada.